Bem-vindos ao canal da Leste Tecnologia. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai comentar sobre uma notícia recente que teve aqui pela Forbes, que foi um tipo novo de golpe, Adriano. Para variar, né? Parece Mais um, né? É quase que uma franquia. O nome desse golpe é Juice Jackets, ou Juice Jacking, e ele consiste no seguinte: a gente já deu exemplo aqui de aeroportos, né? Só que a gente falou de Wi-Fi. Ele consiste em as pessoas, elas sabotam aqueles totens, né, de carregamento do celular. Sabe quando você vai no lugar? Hoje está na moda isso, né? Você vai em qualquer lugar, tem algum lugar para você plugar o seu celular, carregar. E isso é muito útil porque a gente, como faz isso frequente do celular, Facilidade do dia a dia. Facilidade, o celular descarrega, você precisa dar uma carga, às vezes conversar com alguém, e está tudo certo. Qual que é o problema disso? Tem alguns novos totens desses que ele não encaixa a sua tomada, essa nova padrão brasileiro. Ela encaixa diretamente o seu cabo USB, sendo ele tipo A ou tipo C, você conecta diretamente o cabo USB nesse totem e o seu celular carrega. Mas qual é o problema disso? Legal isso aí. É muito bom. Eu usaria isso com certeza. Não, eu também gosto mais disso, só que não. Só que não, né? O que foi descoberto? Inclusive foi relatado pelo FBI. Estelionatários estão usando desses totens para poder carregar neles alguns softwares que fazem com que o seu celular seja infectado. E aí o que acontece? Se você liga o seu celular lá, estamos falando quando você conecta diretamente o USB, você conecta o seu celular. Sim. E claro, ele vai carregar porque passa energia, mas ao mesmo tempo o seu celular está recebendo um software malicioso ali que vai, por exemplo, roubar seus dados, roubar suas fotos, pegar seus arquivos, invadir seus aplicativos, talvez até deixar o seu celular infectado como um cavalo de Troia, para quando você conectar ele na tua casa ou na tua empresa, ele espalhe algum tipo de vírus, colete algum tipo de informação. As possibilidades são imensas. Assim, então, pegar a sua senha de banco é assim, a coisa mais simples, né? Uhum. Vai ser a coisa mais simples. A senha do seu e-mail também, das suas contas de redes sociais também. Então, assim, isso abre possibilidades para inúmeros fraudes, inúmeros golpes. E o pior, ele pode ficar ali estacionado, quietinho, sem você perceber nada. Você não percebe nada, o celular não fica nem tão mais lento, porque ele já está ali só fazendo uma coletagem. Você ligou no Wi-Fi, ele descarrega essas informações pela internet. Ele pode até esperar o horário assim, horário Brasil, por exemplo, 2 horas da manhã. Não, vou subir os arquivos agora, 2 horas da manhã. É o horário que você não vai perceber, né? O celular vai ficar lento, vai começar a consumir. Então, assim... Existem inclusive, a gente está falando aqui de pessoas normais do dia a dia. Agora, vamos supor que você é uma pessoa pública ou talvez uma pessoa de relevância numa empresa, uma pessoa que tem dados confidenciais. Geralmente, esses tipos de criminosos assim, que querem grandes valores, altos valores ou informação, eles investigam as pessoas, verificam a rotina das pessoas, eles sabem, o fulano de tal ele pega um voo pelo menos uma vez por mês, numa segunda-feira. Estou dando um exemplo aqui, te segue. E conseguem acesso ao teu celular através de um totem desse. Então, assim, você está abrindo para ele portas de informações confidenciais, de senhas, de informações, de fotos. Acredito, muitas pessoas hoje têm fotos assim, que são íntimas no celular. Não necessariamente você está pelado, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, por exemplo, você está de bermuda, num churrasco, com seus amigos, e a sua vida privada é sua. Sim. Às vezes a gente usa, as pessoas falam assim, em fotos íntimas. Nem sempre tem a ver com sexo, nem sempre tem a ver com nu. Tem a ver com a sua intimidade. Com a sua vida íntima, a foto dos seus filhos, a foto dos seus parentes. Quanto que vale isso? Vale muito. Não é nem pelo valor financeiro, mas as dores de cabeça que isso pode causar para você. Você ter uma foto do seu filho de 2, 3 anos vazado pela internet aí. Que coisa absurda. Isso é revoltante. É revoltante. E talvez o pensamento seja assim, Luiz, mas agora fica chato. Eu tenho que tomar cuidado com o Wi-Fi que eu preciso conectar. Eu tenho que tomar cuidado com o cabo que eu preciso conectar. E tem, porque hoje o celular se tornou uma coisa assim de tão relevância. Se você tem contatos, fotos, senhas, informações, redes sociais, cartões de crédito no seu celular. O celular tem um cartão de crédito
Por aproximação, né? Sim, por aproximação, você encosta, ele vai pedir a sua biometria. Então, veja bem, o seu celular hoje, ele precisa ser resguardado e protegido. Você precisa cuidar muito bem dele. A gente já falou no vídeo aqui sobre Wi-Fi. Você não pode conectar seu celular em qualquer rede. Agora, com esses novos ataques, você não pode conectar o seu celular em qualquer tipo de cabo. Se você tiver com a tomada, tudo bem. Tomada, ok. Agora, USB... Só do seu carregador. Do seu carregador, só na tua casa. Só na sua casa. De preferência, nem na sua empresa. Nem na sua empresa, porque existe o risco, os dois riscos, né? De você infectar a tua empresa e de você ser infectado pela empresa. Então, se você tiver com a tomada, tá tudo bem. A tomada só passa energia. E tem como ela passar. O cara não tem como invadir, mas por isso. Agora, o seu cabo é um cabo de transporte de dados. Sim. De transporte de dados. Então, você está sujeito ali a pegar um vírus, pegar perder informações importantes. Puxa, e eu fico pensando o seguinte, deixa eu abrir um pouquinho aqui, Luiz, para um caso que eu umas semanas para trás, estava conversando com o auditor, e ele contou eu vou privar aqui, eu vou dar informação, mas eu não vou citar nome, eu vou resguardar. Eu vou resguardar. Então foi uma instituição de saúde de peso dentro do Belo Horizonte. Ela foi invadida e perdeu cerca de talvez 95% dos seus dados, inclusive backups e tudo mais. Um outro ataque. Estou só abrindo um parênteses aqui, Luiz, para a gente ver como é que coisas que aparentemente é sem importância, como que dá prejuízo. Uma pessoa, um técnico, né? Não um técnico de informática, mas um técnico responsável pela área dessa empresa, né? Acessou um link malicioso, abriu uma backdoor, né, que a gente conhece bem, uma porta dos changes, uma porta de ataque. O atacante entrou no computador, por mais absurdo que pareça, no computador tinha escrito: esse administrador da rede, a senha, esse administrador de um software, é esse. O atacante teve o trabalho de pegar aquele negócio, ler e ele saiu, ele entrou dentro do AD, dentro do domínio, apagou todos os usuários, criou um usuário para ele, apagou todos os outros. Então não tinha AD. Fez algumas mudanças que espalhou por todas as máquinas, dificultando o acesso delas. Apagou todos os servidores, apagou todos os backups. O valor, eu não sei bem o valor não, mas o valor rodou mais ou menos em $5 milhões de bitcoins. 5 milhões de dólares. De resgate que ele pediu? De resgate que ele pediu. Ele precisou só de 2 horas. Mas, primeiro, eu não sei como você falou que ele estava... Como que ele infectou a empresa? Um link malicioso. Um link malicioso. Que a gente já falou aqui, que é o phishing. Phishing, primeira coisa. A segunda coisa, depois que ele entrou, todos os dados estavam abertos. Estavam abertos, sem as fracas. Além de estar escrito, era sem a fraca. Se ele tivesse sentado e assistido 4 ou 5 vídeos nossos, não teria acontecido. Não teria acontecido. Mas para vocês terem uma ideia de como que a informação é sensível. Sim. E como que ela pode ser acessada. Entenda, tá? A informação ela é facilmente acessada se você dá permissão. E o que a gente está querendo explicar para vocês aqui hoje para você dar permissão é muito simples. É você conectar o seu celular em um lugar desconhecido, em um lugar suspeito. Exato. Em um lugar que não é da tua confiança. Qualquer lugar fora da tua casa é suspeito. Levanta essa bandeira. Com certeza. Com certeza. Não sai não coloque o seu celular em qualquer lugar. Não coloque. Não, você tem Porque vamos fazer uma suposição aqui. Imagina que você trabalha em uma empresa, numa multinacional, por exemplo. Você vai no aeroporto, conecta o seu celular, você pega esse vírus no seu celular, leva para o trabalho, no trabalho você fala, eu vou ligar um outro dia, talvez 2 dias depois, porque a pessoa que faz a configuração desse software, ela arquiteta muito bem as coisas. Então ela não vai, cheguei na minha casa,
vai verificar, vai ver onde você está, vai ver a rede, opa, não é aqui que eu tenho que estabelecer. Aí você liga na sua empresa 2 dias depois, conecta o seu celular no computador, ele vai rodar de novo e falar assim, opa, é isso aqui que eu estou procurando. Aqui ficou legal. Vai descarregar na tua empresa, vai abrir essa backdoor, né? Porque já falamos aqui, você dá permissão. Tudo é você. A backdoor é o quê? Ele fala para o seu computador que ele é você e que você está abrindo uma porta para quem está fora entrar. É como se você... Vamos dar um exemplo aqui bem bobo. É como se você chamasse alguém para dentro da tua casa, sem saber que é uma pessoa má, essa pessoa durante a noite fosse lá e destrancasse a sua porta e deixasse o criminoso entrar. E aí leva seus móveis, leva seu dinheiro e te deixa sem nada. É um paralelo bem bobo, é uma analogia bem boba, mas para você entender. Ele entra no seu computador com a tua permissão, porque a partir do momento que você conectou o cabo aí é como se você estivesse dando essa permissão para ele, e se conecta ao seu computador, usa dados, faz o que ele quiser ali basicamente, né? Se ele não for percebido, se a tua empresa não tiver, lógico, uma segurança. Hoje tem empresas que não deixam você conectar pendrive. Quando eu falo não deixam, não é que é fisicamente não. Quando você conecta, ele literalmente desabilita aquela porta USB do seu computador, como se não tivesse conectado. Não está conectado. Mas infelizmente não são tantas empresas que têm esse cuidado. De se proteger, de colocar um firewall, de colocar um antivírus, de colocar aquela nova tecnologia, como é que é o nome? EDR. EDR, que é para esse novo tipo de vírus, né? A gente está chegando em patamares. Antigamente aquele antivírus convencional atendia. Hoje, o Avast, né? O Avast resolveu. Os vírus foram atualizados. Avast? Hoje não, hoje você precisa de antivírus mais modernos que tem tecnologia para parear com essas novas ameaças. Com essas novas ameaças. E, ao invés de ele ficar só escaneando arquivos, como é o trabalho do antivírus, ele escaneia, vamos dizer assim, comportamentos. E aí ele consegue prever o comportamento de um arquivo, de um atacante, de alguma coisa parecida, e ir lá e bloquear ele. Ótimo. Normalmente esses EDRs, tem vários no mercado. Eu conheço eu já vi em atuação pelo menos dois. Vale quanto pesa. Vale quanto pesa. Porque é o seguinte, eu já vi eles em ação impedindo um ataque. O ataque foi bem sucedido, só não foi pior porque tinha um EDR. Então, hoje em dia, Adriana, ou mesmo Luiz, você precisa ter uma EDR dentro da sua casa, Luiz? Não. Mas se você tem uma postura de segurança, você pode usar um antivírus mais seguro. Mas se você tem uma postura, como a gente costuma falar, uma postura mais agressiva, você vai precisar do EDR. Mas a gente tem aquela questão, né, de políticas de segurança da informação. O ideal é o que você trabalha na empresa, fica na empresa. Que é da sua casa, fica na sua casa. Aí as pessoas têm aquela mania de misturar as coisas, levar computador do trabalho para casa, fazer coisas particulares no computador da empresa, fazer coisas da empresa no computador de casa. Isso é um erro. Tem aquele, acho que eu já citei aqui, A Arte de Enganar, do Kevin Mitnick. O maior hacker do mundo. O maior hacker da história, e nem só porque sabia hackear bem, mas por causa da engenharia social. Eu lembro de uma situação no livro dele, ele conta várias situações de engenharia social. Vamos fazer depois um vídeo falando sobre engenharia social, que eu acho que vai ser interessante. Principalmente, e esse livro, se eu não me engano, é do final da década de 80. Nós estamos falando de um livro que já tem mais de 20 anos que está aí. Se você ler ele, você vai escrever escrito mês passado. É verdade. E ele tem uma situação que é muito interessante, que um homem foi para casa no final de semana e ele recebeu uma ligação falando assim, olha senhor, sou aqui da empresa, sou da TI aqui da empresa, e nós vamos ter que parar os servidores esse final de semana. O senhor tinha pretensão de usar? E ele falou, não tinha, eu ia trabalhar aqui de casa durante o final de semana e tal. Não, então, eu preciso que o senhor se conecte aí no servidor para a gente poder fazer isso. Naquela época, nós estamos falando dos anos 80, não lembro se tinha VPN nessa época. Não, acho que nem. Mas a segurança era mais rasa do que está hoje. O processo chamava RAS. Então, esse processo, você usava até o modem
a conectar o modelo tipo, que é barulhinho e tal, você conectar, e a pessoa tinha acesso aos servidores, à empresa, né? Show. E aí, o que aconteceu? Ele recebeu essa ligação, tava aquela questão de urgência, né? Ficou meio desesperado, precisava trabalhar no final de semana. O cara falou, não, mas você não pode fazer isso, precisa trabalhar. Ele, não, então espera aí, vamos fazer uma coisa, se conecta aí. No que ele se conectou, ele fez ali um man in the middle, começou a coletar os dados, mandou o cara se conectar, colocar senhas, e nisso ele usou do desespero, né? Que aquele cara tinha de trabalhar, para poder tirar a atenção dele, cegar o entendimento dele e roubar as informações que ele precisava para ter acesso a seguidores, para fazer um monte de coisas criminosas, é claro. Sempre tem aquela coisa da pressão, né? O script não muda. A pessoa vai chegar com uma coisa que vai parar a sua atividade, vai te pressionar, para agora, e logo depois eu te dar uma solução. Como todo golpe, né? Todo golpe. É esse o script. O script é sempre esse. E por que a gente está contando isso? A gente insiste nesse assunto. Se resguarde, tome cuidado, seja desconfiado, duvide, não conecte-se em qualquer lugar de maneira alguma. O seu celular hoje é o centro das tuas informações, tem coisa sua pessoal, profissional. Não misture coisas de empresa, coisa de casa, isso tem que tratar separado, empresa na empresa, casa de casa. Tem gente que, por isso que eu dei o exemplo, né? Mistura as coisas, se conecta de maneira... não é hoje a gente tem a segurança da VPN, mas mesmo assim tem muitas empresas que não têm essa tecnologia, que se conectam de qualquer maneira para uma rede comum doméstica. Então ter esse cuidado. E aí a gente reforça a notícia aqui. Não conecte seu cabo USB em qualquer lugar, mesmo que seja para carregar o seu celular. Dê mais valor à tua segurança, porque uma carga pode custar os seus dados. Que negócio. Pague com dinheiro, peça um táxi e pague em casa. Compra um carregador de tomada, mas não conecte. O importante é o seu cabo de dados. Não conecte. Não se exponha. Eu acho que nós temos vídeos aqui falando de coisas muito específicas, não de coisas muito específicas. A proposta minha do Luiz, fazendo esses vídeos, é que você tenha acesso à informação e saiba se proteger. Sim. Nós falamos de coisas aqui que tem muitas pessoas que não sabem nem do que se trata. Tem empresas que nem sabem do que se trata. E você, na sua casa, pode já ser uma pessoa que pode influenciar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, de entretenimento. Por quê? Porque um phishing, ele não ataca só o pai de família ou só o cara da empresa, ele ataca eu e você, pessoas comuns. Sim. São pessoas comuns. Imagina você receber uma ligação dizendo que o seu filho foi sequestrado, e você se deixa levar por isso. Às vezes você esquece que hoje era feriado e ele estava numa excursão. Você pega uma imagem da criança, do seu celular, uma imagem que você tinha, vai lá na inteligência artificial e faz uma montagem. Puxa. Então, é esse cuidado que a gente quer passar para vocês aqui hoje, inteirando com essa notícia, né, que para mim, eu já estava achando assustador esses novos golpes, mas isso aqui para mim foi... Isso aí é novo patamar. Isso é um novo patamar. Novo patamar. E uma coisa que eu acho importante mencionar, eu já falamos em vídeos aqui, que eu gosto de facilidades. Eu gosto dessas facilidades do dia a dia. Mas da mesma forma que existem pessoas que estão trabalhando duro, engenheiros, muitos técnicos, muitos designers para construir coisas, objetos, softwares para facilitar o nosso dia a dia, existem golpistas que estão usando esses mesmos equipamentos, softwares e facilidades para trabalhar a sua vida. E trabalham duro também. E trabalham beleza não. Trabalham duro para fazer isso. Me lembrei aqui nós falamos de IoT, né, Luiz? Sim. Que imagina, por exemplo, minha esposa, por exemplo, a Maria, eu comprar uns 4, 5 daquele lá dentro de casa, deixar rodando o dia todo lá. Aspirador de pó? Aspirador de pó. Ela vai amar aquilo. Mas pensa comigo. Aí, um belo dia, alguém invade o software, começa a falar palavrões, palavras de baixo calão, palavras de sua casa, né? Da mesma maneira que ele pode faz bagunça. Olha que coisa desagradável.
Olha que coisa. É uma coisa que era para facilitar seu dia a dia, vai trazer dor de cabeça para você. Mas vai trazer se o quê? Se você não se resguardar, se você se expor, se você compartilhar seus dados de alguma maneira, que vai abrir portas para sua rede interna. É isso, né? É isso. Falamos. Falamos. Estúdio novo. Estamos ajeitando algumas coisas aqui ainda. Mas já tá bom. Vocês viram que Já tá ficando legal. a mesa é bonita. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.